Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento do pregão. Pregão este de quarta-feira, dia 10 de julho. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, sou analista aqui na DV Invest e é um prazer enorme estar de volta aos estúdios DV, estar de volta aí ao nosso Brasilzão. E então sejam bem-vindos a essa análise de fechamento super especial para mim, tá bom? Peço gentilmente que você já deixe seu joinha aqui nesse vídeo para ajudar a gente no canal e curtir aí o meu retorno, né, aos estúdios DV mais uma vez, tá bom? Não esqueçam, nos comentários você pode deixar o seu pedido para análise de fechamento seguinte, ou seja, análise de fechamento de amanhã, tá bom? E se quiser também desejar aí boas-vindas novamente, vai ser um prazer enorme eu poder curtir seu comentário e comentar aí, tá bom? Vou dar a vinheta para a gente poder dar início aqui então nessa análise de fechamento. Bora lá. Vamos lá então, pessoal. Ibovespa na tela. Para quem pulou a vinheta, não esquece do joinha, por gentileza, para ajudar a gente aqui no canal. Ibov no dia de hoje, 0,09% de alta. Já são 17 pregões consecutivos dentro do movimento de alta. Não necessariamente todos foram dias de alta, mas dentro deste movimento. O que foi interessante aí, apesar de ter perdido força aqui na sessão, chegou a subir inclusive aí 0,5%, foi que tivemos a superação da máxima desta barra vendedora aqui. O que ela significa? Foi aqui basicamente a barra vendedora que anulou aquela retomada de tendência que a gente teve lá em abril/maio. Foi ela que reverteu essa sinalização de fundo ascendente aqui de forma relevante. Então a gente teve a superação da máxima dela. Então foi um dia importante, apesar de ter perdido um pouco de força aí durante a sessão. Tá? Não temos nenhum sinal baixista, para isso teríamos que ter um sinalzinho de topo aqui, que reforçaria aí a possibilidade, a probabilidade de poder buscar a média, o próximo nível de suporte, que vai desde 125,140 até o 124,946. A gente ainda não tem esse sinal. Caso ele seja apresentado, a gente pode ter esse retorno, o que seria muito interessante aí para um novo sinal positivo após a correção. Mas, enquanto não temos esse sinal, a expectativa é de continuidade no movimento de alta. Portanto, resistência mais relevante segue ali na faixa dos 129.480 pontos. Mini índice, na sessão de hoje, apresentando por enquanto queda de 0,13%. Deixa eu colocar aqui o ajuste. Chegou a respeitar bem aí uma região de resistência dos 128.440 no início do pregão. Conseguiu dar sequência, testou lá os 128.940, retornou e segurou novamente aqui nos 440. Meu foco permanece na ponta compradora enquanto o índice estiver trabalhando acima dos 128 mil pontos redondo. Só olharia para a venda após um fechamento abaixo desse nível de preço e uma sinalização negativa, por exemplo, um sinal de topo descendente, pelo menos pelo gráfico de 5 minutos abaixo desse nível de preço. Tá? Enquanto estiver acima, meu foco é compra, principalmente se confirmar o fechamento acima dos 440, daria para forçar a barra um pouquinho mais aí na questão do alvo. Falando aqui do dólar na sessão de hoje vindo por enquanto para fechar em queda de 0,09, o dólar que chegou a testar ali a região de suporte de fundo anterior nos 396,5, no gráfico de 120 minutos tinha uma região de gap aqui que foi fechada na sessão de hoje, funcionou como um suporte inclusive. Está dentro de um repiquezinho, pode esticar ainda até os 440, se ocorrer um fechamento acima desse nível de preço e algum sinal de alta aí pelo gráfico de 2 minutos acima desse nível de preço, pode aumentar a probabilidade desse repique esticar até os 470, seguido dos 490. Tá? Mas enquanto isso não acontecer, esse retorno para cima dos 440, o sinal positivo acima desse nível de preço, o foco ainda é na ponta vendedora após o término deste repique, que por enquanto é um repique que a gente está tendo aqui. Tá bom? Então, abaixo desse nível de preço, sinal negativo, o foco é na venda, somente se retornar e gerar um sinal de alta acima é que abre a possibilidade de arriscar na ponta compradora. Falando aqui agora de Petrobras, na sessão de hoje aí a Petro apresentando uma queda de 0,94%, enfraquecendo aqui um pouco esse candle de alta, mas ainda dentro da sinalização de fundo ascendente. Portanto, para quem está comprado, existe a possibilidade de trazer o stop para o zero a partir de agora, ou deixar abaixo da barra compradora aqui nos R$ 37,28.
tem suporte aí na média nos 37,74. A resistência mais relevante continua nos R$ 39,13, que seria o fechamento do gap aí, faltou 3 centavos para fechar, então seria ainda essa região aí. Vale, na sessão de hoje apresentando queda de 1,35%, a Vale seguiu seu movimento de baixa, não gerou um sinal de fundo por aqui, acima da média, fundo esse que seria ascendente, ainda pode ser na realidade, esse fundo ascendente aqui, se ocorrer a superação de máxima aí dos 62,75. Porém, essa superação de máxima já não me chama mais atenção para compra. Essa daqui ainda chamava, mas essa aqui já não me chama mais tanta atenção. Ainda assim, para quem tem interesse, superação do 6275, abre compra, com stop aí embaixo do 6184, tá bom? Resistência mais relevante continua no 6455, e aí vai ter suporte, se continuar um movimento de baixa, nos 61,60, depois a região dos R$60. Falando aqui agora das recomendações swing trade, começando por CSMG3, alta de 0,29% na sessão, chegou a subir um pouquinho mais, alta de 1,35%, mas acabou cedendo, continua posicionado na ponta compradora. Itaúsa, belo candle de alta, 1,4, confirmando o pivô de alta na sessão de hoje, reforçando a expectativa de continuidade do movimento. Excelente para minha operação, continuo posicionado na ponta compradora. Meu stop, que estava aqui embaixo, eu já reposicionei e agora me dá a chance realmente de trazer aí praticamente o preço de entrada aí, já essa operação. E sigo comprado em Educ, que na sessão de hoje fechou com queda de 1,24, voltou aqui um pouquinho mais do que eu gostaria que voltasse, mas não perdeu o mínimo aí do pregão anterior, então a gente segue ainda dentro do movimento de alta. Permaneço comprado aqui. Falando agora da maior alta do pregão, estamos falando então de Sambi 11, que na sessão de hoje apresentou uma excelente valorização de 3,63% e foi importante para a anulação dessa barra aqui, ó, desse Marubozu de baixa. Foi muito forte mesmo aí, o que aconteceu ali na segunda-feira, na realidade, perdão. E hoje aqui revertendo completamente, não só superando o máximo, mas fechando acima dela, fechando levemente acima da média móvel do gráfico semanal também, aumentando bem aí a expectativa de poder ter algo mais para cima novamente. Resistência mais relevante, muito próxima, média móvel de 200 períodos nos 28 e 19. Sinal de alta acima desse nível de preço chama atenção de compra de swing trade. Portanto, para quem está interessado em comprar, o foco seria acima desse nível de preço, dos 28 e 20, tá? Para ter uma expectativa, uma probabilidade maior do papel poder caminhar após uma sinalização positiva. Aqui eu não olharia para compra, porque o stop vai ficar muito grande, a relação risco-retorno em termos de resistência muito próxima, não faz sentido, tecnicamente falando. Azul 4, a maior queda da sessão no dia de hoje, queda de 4,8%, gerando uma sinalização de topo, confirmando o fechamento abaixo, aumentando, portanto, a probabilidade de termos um retorno do preço em direção à média, por enquanto, nos R$ 8,17. Bateu ali e gerou um novo sinal de fundo ascendente, com stop curtinho, em cima da média, abre possibilidade de compra de swing trade, pessoal. Vai ser uma sinalização de fundo ascendente, teria um espaço ainda para poder buscar a média móvel do semanal. Falando em semanal, já abriu o sinal de fundo, já teve superação de máxima da semana anterior por aqui, portanto, abriria ainda essa possibilidade de compra de swing trade, um pouquinho mais arrojada, é claro, mas abriria, tentando buscar realmente aí a região dos 9,50. Mas teria que ter pelo menos aí mais 2 pregões de correção e uma superação de máxima na sequência, tá bom? Falando aqui agora de B3SA3, na sessão de hoje fechando na máxima, com alta de 1%, tentando ainda dar sequência nessa barra compradora aqui. Não teve superação de máxima dela, não teve a superação dos R$ 10,76, mas teve mínimas ascendentes, então a gente continua dentro dessa tentativa de movimento aqui, de alta. Resistência mais relevante, R$ 10,90, depois desse fechamento um pouquinho mais acima, nos R$ 11,00. É o caminho mais provável, enquanto não perder mínima, enquanto não voltar aí para baixo da média móvel de 3 períodos. Portanto, para quem está comprado, dá para tentar levar aí até esse nível de preço, e eu deixaria um stop abaixo da mínima desse grande candle de alta, nos R$ 10,42. Falando agora de Caixa Seguridade, na sessão de hoje aí a Caixa apresentando uma levíssima queda de 0,07%. Caixa segue aqui no movimento bem mais lateral, tá? Segurando bem aqui na região dos R$14, não perde mesmo esse nível de preço, mas tem espaço para mais queda, tá, pessoal? Temos a média móvel de 200 períodos aqui no gráfico diário na faixa dos R$13,30, que se encontra aqui com essa região de fundo anterior. Basicamente, o semanal ainda tem espaço para poder buscar a média de maior periodicidade, e o mensal também tem espaço para poder
buscar sua média aí de 3 períodos nos R$ 13. Seria natural, inclusive, se tivesse essa queda até esse nível de preço. Olha só o tamanho desse movimento de alta. Se vem buscar essa região, seria ótimo aí para um novo sinal de alta e uma retomada aí de um movimento. Não perde nem tendência se vier buscar esse nível de preço, tá? Para vocês terem uma ideia. A queda aí de 9,5% para quem subiu aí depois do rompimento, 120%, isso aí não é nada, tá? Então, basicamente, ainda tem espaço, não olharia para compra, a não ser que retorne para cima dos 14,70 e apresente um sinal de alta acima desse nível de preço. Isso seria relevante, na minha opinião, na minha visão, e aí sim me chamaria atenção para a compra de swing trade. Caso contrário, eu ficaria de fora aí do papel, realmente tem mais espaço. E aí, atenção para quem está comprado no médio a longo prazo. E por fim aqui, pessoal, Embraer, Embri3, na sessão de hoje, alta de 2,37%. Ontem deixou um belo candle de alta, subindo quase 6%, retornando para cima de topos anteriores aqui de forma relevante, confirmando fechamento acima. Hoje deu continuidade, então muito interessante mesmo. Para quem operou essa barra aqui de ignição, essa barra aqui compradora, o alvo, vamos lá, trabalhar aqui com FIBO, seria basicamente 100% dela, tá? Então seria ali basicamente a região dos R$ 41,51. Seu stop, se você comprou aí essa barra, tá abaixo da mínima dela, nos R$ 36,61, ok? Seria esse o trade para quem está operando esta barra de ignição, ok? Reforço, para quem está operando essa barra, tá bom? Esse seria o alvo aí. Para quem está comprado aí no semanal, Kaique, eu abri compra aqui numa aspiração de máxima. Tá vindo aqui para confirmar rompimento de tudo aí, tá? E aí você que comprou essa barra, não arregale os olhos aí tentando já levar a sua operação para um position trade, tá? Tenha disciplina com relação às suas operações. Se você abrir uma compra ou venda de curto prazo, mantenha-se nela de curto prazo, ok? Abriu para médio prazo, mantenha para médio prazo, abriu para longo prazo, mantenha para longo prazo, tá? A partir do momento que você começa a misturar suas operações, só porque ela começou a andar, você está trabalhando com a ganância dentro da sua cabeça, tá bom? Então não se deixe levar por esse sentimento, ok? Siga a sua disciplina, tá bom? Portanto, Embraer apresentando um belíssimo de um movimento de alta no diário e podendo aí dar continuidade no movimento a favor da tendência de alta também de médio e longo prazo, tá? Lembrando aqui a máxima histórica já muito próxima nos R$ 40,85. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês, espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Não esqueçam de deixar o joinha de vocês para nos ajudar aqui no YouTube. Aí nos comentários fiquem à vontade para mandar o que vocês quiserem, a gente retorna aí comentando, respondendo todo mundo, tá bom? E quem quiser me acompanhar no Instagram, tá aqui embaixo, fica à vontade, beleza? Tamo junto, um abraço e até amanhã de manhã às 8h45. Bora!